Tá aparecendo gravação aí para vocês também? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite, professor. Sim. Oi, boa noite. Vamos abrir as câmeras, por favor. Ok. Professor, Oi. a minha câmera hoje não tá legal, não tá funcionando bem não. Não sei o que aconteceu. Ela tá dando problema de vez em quando. Normal. Entra do jeito que tá. Tá, vou ficar presente aqui, tá? Tá, Pedro, por favor. Ah, professor, Ah, eu tentei não lembro, não sei se você lembra, mas eu tentei te ligar na terça-feira do Natal, da semana do Natal, mas já acabou não atendendo, tinha pedido para ligar, lembra? lembro. Aí eu não consegui falar contigo. Depois a gente pode conversar? Podemos, sim. Tá bom. Obrigado, professor. Bom, para eu ser o tutor, eu vou abrir aqui, vou ver como é que eu vejo. Ué. É que eu estou com alguma dificuldade aqui. Você tá querendo transmitir a tela, professor? Tô querendo primeiro abrir aqui, que eu não estou conseguindo abrir. Professor, vai na setinha. Tem uma setinha lá em cima, numa barra. Não, eu sei, eu já estou no meu computador. Não estou conseguindo abrir o que eu queria abrir. Aí.
Professor, o arquivo não está aparecendo para você transmitir? É. Ele está aberto na minha área de trabalho, que eu abri, Aham. tá? Mas eu não consigo transmitir para vocês. Tenta transmitir o que você está vendo na tela mesmo. Ao invés de botar só a janela que você quer mostrar, bota para transmitir a tela, que aí você consegue transmitir qualquer coisa que estiver aberta. Mas aonde eu faço isso? Quando você aperta, do lado do botão de sair, tem essa setinha, né? Tem. Aí tem como você escolher a tela ou a janela. Se apertar a janela, você vai escolher o arquivo que você quer abrir. A tela, o que você estiver olhando, ele vai aparecer, né, pra gente, entendeu? Vocês estão vendo? Sim, a gente está vendo aqui Modelo. operação do sistema elétrico brasileiro e o modelo mercantil. Ok, vamos seguir então? Bom, isso aqui, olha só, apenas e tão somente o curso que é dado na Fundação Getúlio Vargas, tá? Eu já dei esse curso, um amigo meu, Mário Dyer, também já deu esse curso, e eu peguei a apresentação dele, tá? Ok? E vou começar a aula para vocês, tá? Tem toda a bibliografia, e agora eu vou entrar no capítulo 1. Todos estão vendo? Sim, professor. Ok. O Sistema Interligado Nacional, como vocês podem ver, ó, ele não abrange todos os estados do país, tá? Ele abrange basicamente uma parte da região norte, a região centro-oeste, a região nordeste, a região sudeste, a região sul, porque no sistema brasileiro, lá na região norte, ainda existem o que nós chamamos de sistemas isolados. São aqueles sistemas em que você, infelizmente, tem um grupo diesel gerador, movido, obviamente, a combustível líquido, a diesel, e ele faz o atendimento de determinadas localidades, tá certo? Então você observa que quando eu falo em sistema elétrico nacional, eu estou me referindo ao Sistema Interligado Nacional, tá? Que tem 96% da carga do país, mais os sistemas isolados, que têm cerca de 4% da carga do país. Embora o sistema isolado tenha 4% da carga do país, ele tem 35% da área do país. Então, geograficamente, os sistemas isolados não são pequenos, tá certo? Não são pequenos. E é feito um planejamento tanto para os sistemas isolados, quanto um planejamento para o sistema interligado nacional. O sistema interligado nacional, ele tem o seu planejamento da operação indo até 5 anos à frente. Então, tudo que eu falar para vocês do curto prazo, do que está acontecendo hoje na operação do sistema, vocês têm que ter em mente que o que está acontecendo hoje é fruto de um planejamento que foi 5 anos à frente, veio a valor presente e nós tomamos as decisões. Então, a decisão no sistema interligado, ela não é uma decisão forward. O que é uma decisão forward? Do presente para o futuro? Não. Ela é uma decisão backward, do futuro para o presente. Então, anotem isso aí. As decisões da operação, do planejamento da operação do Sistema Interligado Nacional tem um horizonte de 5 anos. Boa noite, professor. Boa noite.
ponto. Para a tomada de decisões no curto prazo, projeta-se os parâmetros relevantes do sistema para 5 anos à frente, avaliam-se os riscos e os custos trazendo-se esses resultados a valor presente através de uma taxa de desconto. Ponto. Esses resultados é que determinam o planejamento de curto prazo, no qual são definidas as políticas e diretrizes para a operação. Ou seja, os custos marginais de operação o despacho de geração térmica, eólica e solar, e os intercâmbios de energia entre as regiões do país. Ok, pessoal? Então, repara bem, o que está acontecendo agora em tempo real é fruto de termos ido 5 anos à frente, prevendo a carga para os próximos 5 anos, fazendo uma série de cenários de vazões, colocando o cronograma de expansão da geração, colocando o cronograma de expansão da transmissão, rodando os modelos de otimização, New Wave e Decomp, trazendo essa informação a valor presente, para que então nós façamos um planejamento mensal dividido em semanas e depois uma programação diária que vai para o tempo real. Então, aquilo que está sendo operado hoje em tempo real é fruto de todo esse processo. É fruto de uma política de operação que foi 5 anos à frente. Então, é claro, é óbvio, né, que o planejamento do sistema brasileiro ele tem um certo risco de déficit. Ao longo do curso, eu vou explicar o que é risco de déficit e o que é risco de racionamento. Tá certo? Bom, voltando ao slide. Aqui, ó, nós dizemos para você quantos sistemas isolados nós temos. Por exemplo, é óbvio que aqui em Fernando de Noronha, né, na ilha, é um sistema isolado, não tem nenhuma ligação elétrica com o continente. No Pará, nós temos ainda 19 sistemas isolados, 7,7% do total,
e uma carga de 36 megawatts médios. No Amapá, uma localidade só é isolada, o restante é interligado. 1,1% da carga do sistema isolado, 5,58 megawatts médios de carga. Roraima, muita gente fala Roraima, né? A sílaba tônica é o RAM, Roraima, né? Tá? 65 localidades são sistemas isolados. 33% da carga, 158 megawatts. O maior número de sistemas isolados está no Amazonas. São 95 sistemas isolados, 44% da carga, 209 megawatts. O Acre, embora tenha Santo Antônio e Jirau, ainda tem 7 localidades que não são interligadas ao sistema elétrico brasileiro. São isoladas, 27,72 megawatts. Roraima, 7,3% da carga, 22 localidades são sistema isolado, 34,87 megawatts. E, pasmem, no Mato Grosso, embora faça parte da região centro-oeste, ainda há 2 sistemas isolados, não chega a 1 megawatt, quer dizer, são localidades extremamente isoladas, tá? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, tá, para uma coisa muito importante. A gente está acostumado, tá, a ter energia elétrica todo dia. Essas localidades aqui, por exemplo, de Roraima, elas não têm luz todo dia. Olha aqui, ó, Água Fria, que é uma localidade do sistema isolado, tem energia elétrica só por 15 horas. Gavião, 6 horas. Vila Samauama, 10 horas. Vila Tanaual, 5 horas de eletricidade por dia. Então, senhores, isso ainda é uma realidade do país. Por quê? Porque não é viável financeiramente você expandir o sistema interligado para todas essas localidades, porque, primeiro, você vai entrar com a expansão da transmissão na região amazônica, o que realmente é um problema grave. Licenciamento ambiental não vai conseguir. E, segundo, a expressão econômica dessas regiões é muito pequena. Então, serão sistemas extremamente deficitários. Então, do ponto de vista de atendimento elétrico, é melhor você manter, né, a eletricidade com grupos diesel geradores, mesmo que nós, de todas as regiões do país, paguemos esse diesel, do que efetivamente você tentar uma interligação dessas regiões ao sistema interligado nacional. Aqui eu mostro para vocês, tá, ó, uma visão do sistema interligado nacional. Está aqui o Acre Rondônia, presta atenção. Professor, Oi. eu fiquei com uma dúvida no seguinte: esses sistemas isolados, eles podem ser tanto muito pequenos quanto muito grandes? Assim, Não, eles são pequenos. Mas seria um nível assim de uma unidade de uma subestação, coisa assim ou não? Não chega a isso. Seriam a nível por. Você mora em que bairro? Piedade. Piedade, eu conheço Piedade. Algumas das localidades seriam 4, 5 quarteirões de Piedade. Entendeu? Entendi. Pega 5, 6 quarteirões de Piedade, tira. Aqui é uma localidade. Entendi. Algumas chegam a ser 2 quarteirões só de Piedade. Entendeu? Aham. Então, não é viável, elas são muito pequenas. E não é viável você fazer efetivamente, né, a interligação
com o sistema interligado, porque você não vai ter nenhum retorno para isso, entendeu? Entendi. Tá ok? Mas e aqueles casos de, por exemplo, subestação monofásica, que, por exemplo, eu estagio para Energisa Rondônia. E alguns projetos, que é acima, né, de microgeração, eles trabalham com subestação monofásica, trifásica, etc. E esses projetos, eles são ligados ao sistema nacional ou eles são... Isolados. Isolados. São subestações para sistemas isolados. Tá? Porque para sistema interligado, a subestação deveria ter pelo menos 69 kV. E ali o máximo que você faz é uma interligação em 13.8, né? Entendeu o que eu falei? Sim, sim, 13 kV seria a média tensão, né? E 13.8 seria distribuição primária, tá? 138 seria para nós, seria baixa tensão, tá? 69 kV seria tensão baixa também. 13.8 é tensão de distribuição primária. 127/220, tensão de distribuição secundária, que é que chega nas residências, tá? Então, você está trabalhando para onde? Energisa Rondônia. Rondônia. Você deve estar trabalhando com sistema isolado. Vamos lá ver em Rondônia quantos sistemas isolados tem. – 22 sistemas isolados. Talvez você esteja trabalhando para um deles, tá certo? Porque aqui em Rondônia, a tensão de interligação do sistema interligado é 230 kV. Ou, tá me acompanhando? Sim, tô te acompanhando. Ah, se eu não me engano, acho que até agora é 240 que eles mudaram, né, para zona rural. Não, 230 kV é a tensão. 240 kV pode ser a tensão terminal na saída da subestação, tá? Uma vez que você tem grandes distâncias e vai tendo queda de tensão. É a tensão VT, na saída do terminal, tá? Aí provavelmente você tem um transformador lá com trip, com o regulador de tensão, né? Tá certo? E ele bota o regulador de tensão na tensão máxima, né? Tá certo? Acompanhou o que eu falei? Entendi, entendi. Tá? Só para você ter uma ideia, ó, o sistema interligado ele atende a 99,3% da carga. O sistema interligado tem 0,7%, o semi-isolado, 0,7% da carga. Isso aqui é 10%, 8% da carga do Rio de Janeiro. E ele tem 212 sistemas isolados. Esses sistemas isolados ocupam 1/3 da área geográfica do país. O Sistema Interligado Nacional, embora atenda a 99,3% da carga, ele atende a uma área geográfica equivalente a apenas 2/3 do território nacional. 1/3, que corresponde a 0,7% da carga, equivale ao sistema isolado. Então, vocês estão vendo o quê? Que é um país, né, que fez a sua expansão demográfica em torno do litoral, concordam comigo? Né? E depois é que foi entrando para o interior. Entendido até aqui, pessoal? Ok? Sim. Ok, professor. Vamos seguir. Professor, mais por curiosidade mesmo.
Tem alguma cidade mais na região sul ou sudeste que acontece algo parecido com o que acontece nessa cidade de Roraima, que o senhor mostrou? Não, não. Tinha uma localidade no Paraná chamada Ilha do Mel, que é uma ilha turística, tá? Ela era um sistema isolado, mas agora já foi interligado com o continente, tá? Tinha a Ilha do Mel no Paraná. Beleza. Bom, presta atenção aqui, ó. Aqui eu estou chamando a atenção de vocês para algumas interligações relevantes, muito relevantes, tá? Primeira interligação é o elo de corrente contínua que vem do Acre, Rondônia, e chega aqui na região sudeste. Esse elo de corrente contínua tem 800 kV e ele transporta a energia das usinas de Santo Antônio e Jirau para Araraquara, em São Paulo. Ok? Depois, nós temos um elo de corrente contínua que liga a subestação de Foz do Iguaçu, no Paraná, a subestação de Ibiúna, em São Paulo. É um elo de corrente contínua de Itaipu, 600 kV. Depois nós temos um outro elo de corrente contínua que liga a usina de Belo Monte a duas subestações, a subestação de Estreito, em São Paulo, e a subestação de Nova Iguaçu, no Rio, em 800 kV. Paralelo a essa interligação, a gente tem a interligação norte-sul. Aqui é um ponto extremo, onde sai a interligação do norte com o nordeste e do norte com o sudeste. Aqui a gente tem a interligação do sudeste com o nordeste. E aqui nós temos a interligação do sul com o sudeste. Então, o sistema elétrico brasileiro, nos 2/3, né, do território nacional, e aquele sistema que atende 99,3% do consumo, ele é totalmente interligado. É claro que a predominância, né, ainda é de geração hidroelétrica. É óbvio que a geração hidroelétrica, para atender a carga, ela não tem um percentual definido. Por quê? Vamos entender. A gente acabou de passar por uma crise hídrica. Nessa crise hídrica, houve necessidade de preservar a água dos reservatórios. Por quê? Porque essa água não é usada apenas para geração de energia elétrica. Essa água também é usada para outros usos múltiplos. E o que a legislação diz? Que a primeira prioridade do uso da água é para dessedentação humana e de animais. Então é óbvio que eu não posso botar o reservatório a zero, né? Eu tenho que respeitar as tomadas d'água e tenho que respeitar os usos múltiplos. Então, como é que eu sei que a situação energética não está favorável? Porque o parâmetro custo marginal ele cresce muito. Por que ele cresce muito? Porque ele captura a percepção de que você tem pouca água no reservatório. E essa pouca água no reservatório faz com que o valor da água suba muito. Ora, o valor da água sendo muito alto, ele contamina o custo marginal de operação. Então, desde essa aula, vamos fazer uma diferença entre valor da água e custo marginal de operação. Tudo isso faz parte de uma política
de custo marginal implementada há 40 anos no setor elétrico. O que é o valor da água? É o custo associado a você utilizar uma unidade de água para atender um incremento de carga. Qual é a nossa unidade básica de água? É 1 m³ por segundo. Então, toda vez que eu falo em uma vazão turbinada, a usina tal está turbinando X m³ por segundo. A usina de Furnas, por exemplo, está turbinando 500 m³ por segundo. A usina de Tumbiara, 1.500 m³ por segundo. Então, o valor da água é o custo do desestoque de uma unidade de água para o atendimento à carga. Então, anotem isso, por favor. O valor da água representa o custo incremental do atendimento à carga. Aí. Através do desestoque de água de um reservatório de uma usina hidrelétrica. Ou seja, o custo incremental para se atender um incremento de carga com um desestoque de água para produzir um incremento na geração hidroelétrica. Custo marginal é diferente. O custo marginal é o custo associado. Anota, por favor. Custo marginal é o custo para atender a um incremento de carga. Ponto. Se esse incremento de carga é atendido por geração hidrelétrica, o custo marginal é igual ao valor da água, tá certo? Você não precisou fazer um desestoque para atender a carga? Se aquele desestoque veio de uma hidrelétrica, qual é o custo para atender aquele incremento de carga? É o valor da água, tá certo? Se o incremento de carga é atendido por geração térmica, o custo marginal corresponde ao custo da térmica despachada para esse fim. Ponto.
Se o sistema não tem disponibilidade para atender o próximo incremento de carga, vírgula, uma vez que houve o esgotamento de toda a sua capacidade de geração, vírgula, o custo marginal corresponde ao custo de déficit. Ok, pessoal? Muito bem. Então, como eu vinha dizendo para você, é muito difícil você, né, prever o quanto da carga vai ser atendida por geração hidrelétrica. Porque o que acontece? Raciocina comigo. O slide está dizendo que a geração hidrelétrica é predominante. 68% da capacidade instalada. Perfeito. Capacidade instalada não é energia gerada, é potência medida em megawatt. Essa conta eu posso fazer. A geração térmica complementar, em suas diversas fontes, como nuclear, carvão, gás natural, biomassa, óleo combustível e óleo diesel, tem cerca de 21% da potência instalada. Beleza. Potência medida em megawatt. E as outras fontes, como eólicas e solares, têm cerca de 11% da potência instalada. Também beleza, potência instalada. Ninguém está dizendo o quanto cada fonte gera. Por quê? Porque o quanto cada fonte gera depende da condição hidrológica. Então, por exemplo, o ano de 21, a geração hidrelétrica foi baixa. Por quê? Porque foi um ano extremamente seco. Se o ano é seco, o valor da água está muito alto. O que significa um valor da água alto? O sistema está te dizendo, não use água. Ou use pouca água. Use outras fontes de energia. E, normalmente, as outras fontes de energia que nós temos são as térmicas, que a gente venha a despachar. Vamos entender desde a aula de hoje o papel da geração eólica e o papel da geração solar. Essas duas fontes de energia, tanto a eólica quanto a solar, elas são fontes não despacháveis. Eu não posso chegar para uma usina eólica e dizer assim, gera aí 500 mega. Não posso, porque a geração dela é aleatória, é intermitente, depende das condições do vento. É diferente, por exemplo, de uma usina hidrelétrica. Eu posso chegar para a usina de Furnas e dizer assim, gere 500 mega. Ela vai aduzir água no montante tal nas suas turbinas que a produção dos seus geradores chegue a 500 megawatts. Eu posso fazer a mesma coisa com a usina térmica. Eu posso pedir para a usina térmica, por exemplo, de Santa Cruz, gerar 350 mega. Ela vai aduzir gás, consumir gás,
na proporção tal que esse gás seja transformado em energia mecânica no conjunto turbina-eixo e que a rotação do eixo faça com que o gerador gere 350 megawatts. Então, tanto a geração eólica quanto a geração solar não têm essa característica. Elas não são gerações despacháveis. Então, presta atenção nisso. Elas entram compulsoriamente. O sistema é obrigado a encaixar na curva de carga tudo que a eólica gera e tudo que a solar gera. Anotem o texto que eu vou dizer. As gerações eólica e solar são gerações intermitentes não despacháveis, ou seja, são fontes de energia e não fontes de potência. Ponto. A geração eólica e a geração solar são compulsórias e devem ser alocada prioritariamente na curva de carga do sistema, vírgula, fazendo com que as gerações hidrelétricas e térmicas venham fechar o atendimento à carga a posteriori. Ponto. A única exceção são as usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2, cuja geração também é compulsória na curva de carga. Mudei o slide. Olhem para cá, por favor. Azul escuro. Geração hidráulica. Amarelo, fatia da geração solar. Cinza, fatia da geração térmica. Verde claro, ou azul claro, fatia da geração eólica. Vermelhinho, fatia da geração nuclear.
Deem uma olhada nesse mapinha aqui. Em 2021, nós tínhamos 108.663 megawatts de geração hidrelétrica, que representava 68% da potência instalada. De 21 para 22, cresce pouco a geração hidrelétrica, só 300 mega. De 22 para 23, cresce pouco, mais 300 mega. De 23 para 24, ela cresce 100 mega. E de 24 para 25, ela cresce também 100 mega. Ou seja, de 108.663 para 109.479, a geração hidrelétrica nos próximos 4 anos, em termos de potência instalada, ela fica praticamente estável. E com isso, ela sai de uma participação em torno de 68%, né, para algo em torno de 58%. Vamos ver quem cresceu. A geração nuclear tinha 1990, continua com 1990. Continua com a participação de 1,1%. A geração a gás passa de 15.000 para 18.000. Ela tinha 8,9% da matriz, passou a ter 10%, porque ela cresceu 3.000 mega. A geração a carvão ficou estável. Ela tinha em 21 1,8% de participação da matriz, como ela ficou estável, caiu para 1,6%. A geração a óleo diesel cresceu muito pouco, 300 mega. Participava 2,5% da matriz, continuou com 2,5%. A biomassa tinha 8,2% na matriz, cresceu aí quase 1.000 megawatts, continuou com 8,2%. Quem é que dá um salto considerável? A geração eólica, que parte de 19.000 para 25.000 megawatts instalados em 2025. Sai de uma participação de 11,2% e vai para uma participação de 18,6%. A geração solar quase que dobra, sai de 4.600 mega para 7.200. Então, ela sai de uma participação de 2,7% na matriz e vai para 3,9%. Entenderam essa tabela, senhores? Entenderam como gradualmente a geração hidrelétrica vai perdendo o seu peso para outras fontes de geração, principalmente para eólica e para solar? Alguém saberia me dizer o porquê? É porque para causa da demanda crescente, e aí precisa diversificar a Não, geração. porque eólica e solar tem um CAPEX. CAPEX significa o quê? Custo de investimento, não é isso? Muito mais baixo do que as usinas hidroelétricas. Perceberam? Então, é muito mais fácil para o empreendedor investir em usinas eólicas e solares, porque elas demandam menos capital, o tempo de retorno do investimento é menor do que ficar investindo em usinas hidroelétricas, porque, primeiro, elas são muito mais intensivas em capital. Segundo, o tempo de retorno dessas usinas é muito mais longo. Terceiro, você vive uma série de incertezas com relação a quê? Com relação a todo o licenciamento ambiental, que pode fazer com que a obra pare.
Você tem problemas com os municípios lindeiros dos reservatórios. Você tem problema de desapropriação. Isso, naturalmente, espanta o capital da usina hidrelétrica. E é uma pena, porque o Brasil perde com isso, porque nós temos um potencial hidrelétrico a ser explorado maior do que aquele que já foi explorado. Então, é óbvio que isso é um ônus para a sociedade. Além do mais, quando se faz uma usina hidrelétrica, faz-se a fio d'água. Por exemplo, as últimas grandes expansões do sistema, Santo Antônio e Jirau, são usinas a fio d'água, não tem reservatório. Então, elas geram 6.000 mega no verão, onde tem bastante chuva, no Rio Madeira, e geram 700, 800 mega no inverno. Então, é quase 10-1 o range de variação dessa geração. Outra grande expansão, Belo Monte. Você pensa que Belo Monte é usina com reservatório? Não é. Belo Monte é uma usina a fio d'água. Ela gera lá seus 10.000 no verão, 12.000, e vai gerar 600, 800 no inverno. Essas usinas são conhecidas como usinas de safra, ou seja, usinas que só produzem durante o período de verão, porque elas são usinas a fio d'água e no inverno a vazão dos rios cai demasiadamente. Entenderam isso, senhores? Então, ainda quando se faz hidrelétrica, não está se fazendo com reservatório, está se fazendo a fio d'água. Professor, a questão da constância na geração também não pode ser um fator? Por exemplo, quando a gente teve as privatizações das hidrelétricas lá por volta de 2012, no governo Dilma, por causa das secas, eles tiveram que privatizar muitas hidrelétricas para, inclusive, outras empresas de fora. Isso não seria um fator, tipo assim, já que teria prejuízo de não geração, ou então, Não. ou o sistema ele já se adaptou para prever isso? Já se adaptou. Deixa eu explicar para você, já que você tocou nisso. A usina hidrelétrica, ela não é um táxi. Ela não ganha se ela gera mais, ela não perde se ela gera menos. Como nós temos um sistema que ainda é predominantemente hidrelétrico, a legislação cuidou do que nós chamamos de risco hidrológico. O que é risco hidrológico? Você pode ter péssimas vazões 10 anos seguidos na sua usina hidrelétrica. Pô, aí você vai quebrar? Não, não vai quebrar. Absolutamente, você não vai quebrar. Porque foi criada uma coisa chamada MRE, Mecanismo de Realocação de Energia. Esse mecanismo de realocação de energia, ele protege o gerador hidráulico dos períodos hidrológicos desfavoráveis. Por exemplo, quando você constrói uma usina hidroelétrica e ela tem 1.000 megawatts de potência, você não vai poder vender para o mercado contratos até 1.000 megawatts, porque aquilo ali é a potência instalada da usina. O que você vai poder vender é o que nós chamamos de energia garantida, energia assegurada, que é fruto de um estudo em que se passa o período crítico das vazões em todo o sistema e vê-se, naquele período crítico, quanto você é capaz de gerar. Normalmente, as usinas têm como energia garantida de 45% a 55% da sua potência instalada. Tá? Então, dos 1.000 megawatts, você só vai poder vender 550. Ok, você vendeu 550. Muito bem. Aí, digamos que você enfrente um período extremamente seco. Você só conseguiu gerar 300. Não faltou 250 para você? Faltou. O sistema está em racionamento? Não, não está. Alguém que está gerando em condições hidrológicas melhores que você atendeu a sua fatia de carga.
Então, você tem o direito de buscar os 250 que faltam no seu contrato a um custo muito baixo, de tal forma que você compre essa energia e o seu equilíbrio econômico-financeiro não seja abalado. Você compra essa energia no MRE, chamada energia de otimização, por R$ 5,00 o megawatt-hora. E o cara que gerou acima da garantia física dele é obrigado a vender para o MRE essa energia a R$ 5,00 por megawatt-hora. Entendeu? Então, toda vez que a condição hidrológica não é favorável para você e você gera abaixo da sua garantia física, você gera abaixo dos contratos que você vendeu, você tem o direito de ir no MRE, no mecanismo de realocação de energia, e pegar o que falta para você completar o seu contrato a um custo muito baixo. Por quê? Porque, como não houve racionamento, alguém gerou acima da sua garantia física, da garantia física do cara. Então, ele recebe a tarifa de otimização dos mesmos R$ 5,00 que você paga para ele. Entendeu? Quem Entendi, me professor. fez essa pergunta, entendeu? Oi, Marcelo, eu te ligo, estou dando aula, tá? Tá bom? Valeu, tchau. Tá entendendo? Entendi. Então, vamos assim dizer, o fato de uma usina passar por um período hidrológico favorável não quebra a usina, entendeu? Não quebra. Por quê? Porque você pega aquilo que falta para você atender ao seu contrato no mecanismo de realocação de energia, no MRE, a um custo muito baixo chamado tarifa de otimização. Mas, Então, professor, isso é só entre usinas hidráulicas ou vai para qualquer forma de só geração? hidráulica, só usina hidráulica. Ok? Certo. Vamos anotar isso. Uma usina hidrelétrica tem parâmetros importantes, dentre os quais destacamos a potência instalada, vírgula, que é a soma da potência de suas unidades geradoras e a sua garantia física, que é o percentual da energia que a usina pode vender sob a forma de contrato. Ponto. A garantia física, vírgula, de forma resumida, vírgula, representa a média de geração da usina durante o período crítico de vazões
da região em que a usina está localizada. Ponto. Normalmente, a garantia física se situa entre 40% e 60% da potência instalada, vírgula, dependendo da bacia. No qual se situe a usina. Ponto. Se durante um ou vários anos a situação hidrológica da bacia hidrográfica em que se situa a usina não foi favorável, e a usina gerou abaixo de sua garantia física, a diferença entre o valor gerado e a garantia física, a usina tem direito a buscar no mecanismo de realocação de energia, tracinho, MRE. Ponto. Supondo que não houve racionamento de energia, vírgula, a parcela de sua garantia física que não foi gerada pela própria usina foi gerada
por outros geradores. Ponto. Outros geradores, vírgula, vírgula. Uma vez que a carga foi atendida. Ponto. Todos os geradores que geraram acima de sua garantia física entregam a diferença para o MRE e recebem, por essa energia, uma tarifa reduzida chamada de otimização. Ponto. Por outro lado, vírgula, o gerador que gerou abaixo de sua garantia física tem o direito de buscar essa diferença no MRE a essa tarifa reduzida chamada de tarifa de otimização. Ponto. Portanto, o MRE é um instrumento para mitigar os riscos hidrológicos do gerador hidrelétrico. Quem me perguntou entendeu bem agora? Ok, pessoal? Sim, professor. Tá legal? Então você viu que o MRE foi criado exatamente para isso, né? Tá certo? Para que você não tenha prejuízo, né? Quando você está num rio que está numa situação hidrológica ruim. Tá certo? Muito bem, vamos seguir. Esse mapa aqui, ó, é um mapa com os principais rios do país. Não quer dizer que em todos eles possam se construir hidrelétrica.
Por exemplo, na bacia do Amazonas não é possível a construção de hidroelétricas, porque você não tem quedas d'água e nem corredeiras. Normalmente, as hidrelétricas são construídas quando você já tem um acidente natural, uma grande cachoeira, para você ter o quê? Altura de queda. Nós já falamos sobre isso. Cota de montante menos cota de jusante. É isso que gera o quê? Produz o quê? Energia potencial hidráulica, que é mgh, que é massa vezes a gravidade vezes a altura líquida. Então não adianta dizer que o Rio Amazonas é ótimo, sensacional, mas não dá para construir hidrelétrica, tá? E existe uma outra questão grave. Embora a gente tenha rios que podem ser transformados em rios reguláveis, né? Regularizados, né? Como o rio Tapajós. O rio Tapajós é um exemplo, né? Que você pode construir hidroelétricas. A grande questão do rio Tapajós é que o licenciamento ambiental é muito complicado. Muito complicado. Tanto é que nós estávamos desenvolvendo para a região amazônica, né, uma ideia de usinas chamadas usinas plataforma. Qual é o grande problema quando você constrói uma usina? Você manda para lá 3.000 homens, né? Então, assim que você manda os caras para lá, um campo de futebol, um bar, uma casa da luz vermelha, uma igreja. Pronto. Já se formou uma comunidade. E qual é a tendência dessa comunidade? Avançar cada vez mais para dentro da floresta. Então, é claro que há uma atuação antrópica do homem toda vez que você constrói uma hidrelétrica, porque você força a criação de uma comunidade que até pode permanecer lá depois do fim da hidrelétrica. E isso não é desejável na usina, em usinas na região amazônica. Então, o que é feito? Qual é a proposta? Você constrói a usina, então, obviamente, você vai conviver por um tempo com o campo de futebol, com a Casa da Luz Vermelha, com o bar e com a igreja, tá certo? Mas depois que a obra acabou, você demole aquilo tudo, recompõe a floresta, não deixa estrada de acesso à usina e os turnos são de 15 dias, como são as plataformas, e você troca os operadores por helicóptero. Então, você impediu a criação de uma comunidade no entorno da usina hidroelétrica. Esse é o conceito que está sendo proposto para você explorar alguns rios, como, por exemplo, o Tapajós, né? Na bacia amazônica, entendeu? Naquela região amazônica. A construção de usinas plataforma, em que depois de construído você tira toda e qualquer habitação, recompõe a floresta, tira a estrada de acesso e faz a troca dos turnos por helicóptero. Entendido isso, pessoal? Esse é o conceito de usina plataforma. Essa figura é uma figura muito interessante. Aqui a gente tem 3 bombas d'água Rosper, né? Tá? Mas não é isso que eu estou mostrando para vocês, não. Eu quero que vocês olhem isso aqui como se fossem 3 usinas em cascata. Então, eu tenho aqui a vazão afluente, a primeira usina, ela produziu trabalho nessa usina, virou vazão defluente. A vazão defluente dessa usina afluiu para a segunda usina, produziu trabalho nessa usina e virou vazão afluente à terceira usina. Então, aqui eu tenho 3 aproveitamentos, né, em cascata. O primeiro, o segundo e o terceiro.
Então, essa mesma água produziu energia elétrica em 3 usinas diferentes. É por isso, pessoal, tá? É por isso que nós temos 2 conceitos muito importantes no Sistema Interligado Nacional. Aqui, ó, está um deles. O acoplamento espacial entre as usinas. A operação de uma usina interfere nas demais usinas da cascata. Se eu corto a vazão aqui, se eu pego essa água e jogo ela um pedaço dela aqui para fora, a geração aqui diminui, a geração aqui diminui. Então anotem aí, acoplamento espacial. A operação de uma usina hidrelétrica interfere nas demais usinas do sistema. Segunda característica, acoplamento temporal. Isso foi do início da aula que eu falei, de 5 anos à frente, etc. e tal. Acoplamento temporal, 2 pontos. Uma decisão adotada no presente afeta o estado futuro do sistema. Suponha o seguinte, que em plena crise hídrica do ano passado, eu tivesse metido pau em todas as usinas hidrelétricas, esquecesse o valor da água, esquecesse o custo marginal, não despachasse nenhuma térmica. No futuro, agora, nós estaríamos num racionamento. Uma decisão tomada no presente, sem ir ao futuro, para ver as consequências dessa decisão, teriam levado o sistema brasileiro a um racionamento. Então, isso chama-se acoplamento temporal. Por isso é que todas as decisões tomadas no planejamento da operação, nós vamos 5 anos à frente e trazemos o estado do sistema a valor presente. Só a partir daí é que nós tomamos as nossas decisões com relação ao montante de geração hidrelétrica, ao montante de geração térmica, a parcela eólica e solar e os intercâmbios de energia entre as regiões do país. Está claro isso, senhores? Muito bem. As principais usinas que nós temos na região norte, né, são em Manaus, Balbina, ali em Rondônia, Samuel, Tucuruí, Santo Antônio, Jirau. Quer dizer, nós já exploramos muito essa região. Não a bacia amazônica. Alguns rios dessa região. Aqui, ó, para vocês verem. Ó. No começo, nós tínhamos pequenos reservatórios, inclusive esse reservatório aqui, ó, presta atenção no que eu vou falar. É um reservatório
convertedouro a lâmina livre. A gente não tem nenhuma comporta aqui para controlar a vazão vertida. Uma vez o reservatório cheio, uma vez eu turbinando água, essa vazão aqui, ó, já produziu o trabalho. Ela não já produziu o trabalho. O conjunto turbina-gerador está aqui dentro. A vazão afluente era tão grande que deu para turbinar e o reservatório ainda verteu. É claro que antes da gente ter um sistema interligado, na década de 50, houve alguns empreendedores que fizeram usinas por conta própria. Aqui mesmo em Juiz de Fora, a gente tem uma das primeiras usinas hidrelétricas, né, do país. Depois tivemos lá em Paulo Afonso também uma outra usina hidrelétrica. Todas essas iniciativas foram iniciativas de empreendedores privados. A partir da década de 60, com a criação da Eletrobras, é que o governo passa a ter uma gestão centralizada dos recursos hídricos do país e começa um processo de constituição das grandes estatais que ficou assim dividido. A Eletronorte cuidaria do norte do país. A CHESF, Centrais Elétricas de São Francisco, cuidaria do nordeste. Furnas cuidaria do sudeste e centro-oeste. E Eletrosul cuidaria do sul. Esse foi o desenho político das grandes estatais geradoras de energia que foram criadas a partir da década de 60. E, gradualmente, essas grandes estatais foram comprando essas pequenas fontes de geração desses empreendedores privados. Para quê? Para que o país tivesse produção de energia elétrica em escala. Tá certo? Obviamente que a grande concentração de energia dessas pequenas usinas aconteceu em Minas Gerais, né? Por que aconteceu em Minas Gerais? Porque Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil. Quem nunca foi a Minas Gerais viu uma cachoeira? Porra, tem cachoeira pra caramba em Minas Gerais. Se tem muita cachoeira em Minas Gerais, tem muito acidente geográfico. Tem muita possibilidade de você armazenar água a montante, utilizar a queda da cachoeira para colocar um conduto forçado e colocar uma turbina e um gerador lá na base da cachoeira. Tá certo? Tanto é que a primeira usina hidrelétrica efetivamente utilizada para fins de utilidade pública, para alimentar uma cidade, foi a hidrelétrica de Marmelos, em Juiz de Fora, que represou o rio Paraibuna. Tá certo? Ó, essa vazão aqui é a vazão vertida pela usina. A vazão turbinada deve estar escondida por esse mato aqui, ó. Olha aqui, ó, que bacaninha. O conduto forçado. A adução da água. Conjunto turbina-gerador está aqui. E aqui para baixo saía a vazão turbinada. 3 maquininhas, ó, de 125 kW cada um. De 125 kW é uma brincadeira, né? Hoje não é nada, né? Tá certo? 3 alternadores monofásicos de 1000 volts. Claro que depois isso era baixado para 127 e 220, né? Tá? E operando na frequência de 60 Hz. Utilizada para o sistema de iluminação pública de Juiz de Fora. Tá certo? Então a usina de Marmelos foi a primeira usina utilizada para fins de abastecimento. Agora, da usina de Marmelos para a usina de Itaipu, né? Que é essa bichinha aqui,
a gente deu um salto muito grande, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Usina de Itaipu. Todo mundo foca aqui em Itaipu. Reservatório da usina. Embora Itaipu seja uma usina a fio d'água, ela tem um reservatório. Aqui, ó, onde eu estou passando o cursor, são os condutos forçados por onde a água passa para acionar as turbinas. Essa vazão aqui, onde eu estou com o dedo, o cursor, é a vazão turbinada, a vazão que produziu energia elétrica. E essa vazão aqui é a vazão vertida, para que não houvesse o galgamento do reservatório por excesso de água. Essa água aqui, obviamente, não produz energia elétrica. E esse vertedouro aqui tem comportas, de tal forma que a gente sabe exatamente o quanto a gente tem que verter. Através do movimento dessas comportas, se define quantos metros cúbicos por segundo nós estaremos vertendo na usina de Itaipu. Muito bem. Esse sisteminha que eu vou mostrar agora para vocês tem uma convenção. Toda vez que o reservatório a usina for representada por um triângulo, essa usina é uma usina com reservatório de regularização. Então vamos dar uma olhada aqui na bacia do Rio Paranaíba. No Rio Corumbá, a gente tem Corumbá 4, Corumbá 3 e Corumbá 1. Todas elas estão representadas por triângulo. Então, todas elas são usinas com reservatório. Vindo aqui para o Rio São Marcos, Batalha, usina com reservatório, Serra do Facão, usina com reservatório. Vindo aqui para o Rio Paranaíba, a grande usina da cabeceira, Emborcação, usina com reservatório. Vindo para o Rio Araguari, a grande usina do Rio Araguari, Nova Ponte com reservatório, Miranda com reservatório, Capim Branco 1 com reservatório, Capim Branco 2, usina a fio d'água. Descendo Paranaíba, Itumbiara, usina com reservatório, Cachoeira Dourada, usina sem reservatório, a fio d'água, São Simão, usina com reservatório. E por aí vai. Então, olha só, fica claro que no Brasil existem muitas usinas em cascata. Então, eu volto a dizer para você, é por isso que há um acoplamento espacial entre as decisões. Por quê? Porque a operação de uma usina hidrelétrica afeta as demais usinas da cascata. Se eu travar a água aqui, essas duas usinas não geram. Concordam comigo? É por isso, senhores, que o planejamento é feito ignorando quais são os proprietários das usinas. O ONS executa o planejamento da operação buscando fazer o quê? Minimizar o custo total da operação sem se preocupar com quem é o proprietário da usina. Anotem isso, por favor.
o ONS, ao fazer o planejamento da operação, tem como função objetivo minimizar o custo total de operação, respeitando todas as restrições operativas e de uso da água, vírgula, olhando as usinas hidrelétricas de per si, ou seja, não levando em conta o agente detentor da outorga de concessão. Ponto. A otimização é feita de forma global, analisando-se apenas o recurso energético existente em cada usina. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Vocês conseguem ver esse meu cursor aqui? Sim. Tá dando Sim. pra... Sim, professor. Tá. Então, esse rio aqui, ó, é o rio Paraná. Ele é formado pelo rio Paranaíba, pelo Rio Grande, e aflui a ele o rio Tietê, e o rio Paranapanema. O rio Tietê é um rio de pequena capacidade de geração, mas olha aqui as usinas em cascata. Primeiro é Barra Bonita, segundo é Bariri, terceiro é Ibitinga, quarta é Promissão, quinta é Nova Vanhandava e a sexta é Três Irmãos. Barra Bonita é reservatório, não está explícito aqui não, tá? Então ninguém tem obrigação de saber porque aqui não está colocado o que é triângulo, o que é bolinha, tá? Eu sei porque eu sei. Barra Bonita é reservatório, Bariri e Ibitinga, fio d'água, Promissão é reservatório, Nova Vanhandava e Três Irmãos, usinas a fio d'água.
Vamos aqui para o rio Paranapanema. Ó. Chavantes é fio d'água, é reservatório. Jurumirim é reservatório. Ourinhos é fio d'água. Salto Grande, Canoas 1, fio d'água. Canoas, fio d'água. E Capivara, reservatório. E Rosana, que deflui para cima do Rio Paraná. No Rio Paraná, a gente tem Ilha Solteira, Jupiá e aqui embaixo, Porto Primavera. Ó. E aqui está a usina de Itaipu. Então, todas essas usinas aqui, ó, aqui está o Rio Grande, ó, Estreito, Mascarenhas, Estreito, Jaguara, Igarapava, Volta Grande, Porto Colômbia, Marimbondo, Água Vermelha. Todos esses reservatórios dessas usinas em cascata defluem para Itaipu. Tá certo? Então, isso aqui é a prova cabal do que eu expliquei para vocês, de acoplamento espacial. A operação de uma usina interfere nas demais usinas da cascata. Ó. Olha aqui a cascata do Rio Tietê. A operação de uma usina interfere nas demais usinas da cascata. Olha aqui a cascata do Rio Grande. A operação de uma usina interfere nas demais usinas da cascata. Senhores, entendida a aula até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá, perguntas. Professor, Pode perguntar. naquela hora que o senhor, um pouco mais atrás, estava falando de garantia física, né? Isso não existe só para hidrelétrica, não, né? Também existe para termo, né? Tem. O lance do cálculo, aí tem as titulações. Tem para térmica também. Todo ente que contrata, que pode vender contrato, tem garantia física. Entendi. A térmica também tem garantia física. Tá? É Tem porque ali o meu exemplo foi para hidroelétrica, mas a térmica também tem garantia física. Entendi. Tem as titulações, né? A geração substituta, ordem de mérito, né? Tem algumas das titulações. Exatamente, você está certo. Tá? Beleza. Você está certo. Manda outra aí. Tudo certo até aqui? Então vamos dar uma olhada nas principais bacias hidrográficas do país. Tá? Bom, bacia do Rio Amazonas. Não é o Rio Amazonas, é a bacia do Amazonas. Nós temos, até agora, em termos de potencial, nós ainda temos 94 gigawatts para explorar na bacia do Rio Amazonas. Bacia do Rio Tocantins. A gente ainda tem 27 mil megawatts para explorar. Bacia do Atlântico Norte-Nordeste. Pouquinho, 2.900 mega. Bacia do São Francisco. Ainda tem 22 mil mega. Bacia do Atlântico Leste. 14 mil mega. Bacia do Rio Paraná. A gente ainda tem 62 mil mega de geração para explorar. Bacia do Rio Uruguai e do Atlântico Sudeste,
10 mil e 11 mil mega, respectivamente. Então, por que eu falo muito da geração hidroelétrica, pessoal? Porque até agora a gente só aproveitou 43% do nosso potencial. Agora, qual é o problema da geração hidrelétrica? Um tempo longo de maturação, tá certo? Muito longo. E além de um tempo longo, capital intensivo e uma série de riscos ligados aos licenciamentos, à ocupação das terras por água, a municípios lindeiros, a desapropriações. Então, o que acontece? A gente acabou optando por outras fontes de energia, mas a nossa vocação no Brasil é para hidroeletricidade. Está aí, ó, o potencial que ainda falta ser explorado no país. Um potencial extremamente significativo. E olha, o que nós temos instalado não é pouco, não. Ó. Isso aqui é a planificação de todo o sistema interligado brasileiro. Ó. As usinas da região sul, as usinas da região sudeste, as usinas da região nordeste e as usinas da região norte. São cerca de 220 usinas. Mas isso é apenas a metade do nosso potencial. Então, senhores, o Brasil, num dado momento, ele vai ter que tomar uma decisão, e aí é uma decisão que passa por uma política de Estado, não é nem uma política de governo, né? Que é efetivamente tomar uma decisão, fazer uma parceria público-privada, tomar uma decisão sobre como aproveitar esse potencial. Santo Antônio Giral, parcerias público-privadas, tem empresas estatais lá. Belo Monte, parceria público-privada, tem empresas estatais lá, tá certo? Para que a gente possa efetivamente dar segurança ao investidor privado, né, para que ele possa investir. Então, olha só. Aqui estão as principais bacias hidrográficas do país. Só de usina hidrelétrica são 148, maiores que 30 megawatts. Se somar as que estão abaixo de 30, isso vai para 220. Em 14 bacias hidrográficas diferentes. 70 dessas usinas têm reservatório e 78 são a fio d'água. Para você ter uma ideia, das 12 usinas que estão em construção, somente 2 têm reservatório. As outras 10 são usinas a fio d'água. E você sabe que eu já expliquei para você que o reservatório é fundamental para a garantia do atendimento energético, porque você estoca energia elétrica sob a forma de quê? De energia potencial hidráulica, tá certo? Só que a gente está caminhando no sentido inverso. A gente está fazendo predominantemente usinas a fio d'água. E isso nos deixa na mão de períodos hidrológicos favoráveis. E eles nem sempre ocorrem. Exemplo, 2021. A gente teve uma crise hídrica que, se não são despachadas as térmicas, se nós não comprássemos energia do Uruguai e da Argentina, energia cara, não foi uma energia barata, nós poderíamos, nesse momento, estar enfrentando um racionamento de energia. Se nós tivéssemos mais usinas com reservatório, principalmente na região norte, onde nós temos abundância de água todo o verão, talvez não houvesse o termo crise hídrica. Por quê? Podia até haver uma crise de falta d'água para abastecimento em alguma região
como está tendo na região sul. Mas não se falaria em racionamento, não se falaria em crise energética. Por quê? Porque nós teríamos água estocada em reservatórios estratégicos. Essa figura é uma figura que eu vou encerrar a aula. É uma figura extremamente importante. Hoje, o sistema interligado tem essa configuração. Mas ele começou com pequenas interligações entre Rio, São Paulo e Minas. Depois houve uma interligação no Nordeste, expandiu-se um pouquinho a interligação São Paulo, Rio, Minas, aumentou-se a interligação no Nordeste, começou a interligar o Sul com o Sudeste, ampliou-se a malha no Sudeste, criou-se a interligação Norte-Sul, ampliou-se a Norte-Sul, entrou com Madeira, entrou com Tucuruí, Manaus, Macapá, e aqui a gente já tem a configuração mais ou menos como é hoje. Elo de Itaipu, Elo de Madeira, a Norte-Sul e o Elo de Belo Monte. Então, vocês viram que a expansão ela seguiu um raciocínio. Qual foi o raciocínio? A primeira expansão foi sul-sudeste. Por quê? Porque o período hidrológico do sul é complementar ao período hidrológico do sudeste. Quando chove no sul, não chove no sudeste e vice-versa. Então, fez todo sentido fazer uma interligação sul-sudeste para aproveitar o excedente energético do sul e mandar para o sudeste. Por outro lado, quando o sul tinha pouca água, o sudeste tinha muita água. Então, se gerava no sudeste e se mandava para o sul. Embora o norte e o nordeste tenham períodos hidrológicos semelhantes e semelhante ao do sudeste, a água do norte, quando ocorre, é muito grande. Então, se interligou o norte com o nordeste, por quê? Porque o nordeste praticamente dependia de um único rio, o Rio São Francisco. Então, esse rio, se ficasse numa condição hidrológica ruim, tinha que racionar no nordeste, porque o nordeste não estava interligado com ninguém. Então, naturalmente, se fez a interligação norte-nordeste. Por quê? Porque Tucuruí tinha tanta água e a carga era tão pequena que ele chegava a verter turbinável. O que é vertimento turbinável? É aquela água que está passando pelo vertedouro, que poderia estar passando pela turbina, você tem capacidade de geração, mas não tem o quê? Carga para atender. Então, o vertimento turbinável, você está fazendo o quê? Você está jogando energia fora, porque aquela água é uma água que poderia produzir energia elétrica, só não está produzindo por falta de um mercado. Então, anotem, por favor, vertimento turbinável. Corresponde à vazão que está sendo vertida, mas que poderia ser turbinada e não está sendo por falta de carga a ser atendida. Ponto. O vertimento turbinável
representa uma perda energética para a usina. E, finalmente, para fechar a aula e fechar a interligação do sistema, foi criada a interligação Norte-Sul, em que o Norte e o Nordeste se interligou ao Sul-Sudeste, fechando a interligação de todo o país. Tá ok, pessoal? Senhores, entenderam a aula de hoje? Tranquilo? Sim, professor. Alguma pergunta, pessoal? Aqui ficou claro também. Hã? Aqui para mim também ficou claro. Tudo tranquilo, professor. Tá ok. Pessoal, um grande abraço, um bom fim de semana. Até a próxima sexta, tá? Valeu, professor. Até a Professor, ainda próxima. posso falar? Seu professor, até sexta. Até a próxima. Tchau. Fala, Professor? quem quer falar comigo? É o Thiago. Fala, Thiago. Eu fui aquele aluno que fez período passado a matéria, que está com aquele caso lá de reprovado na sua matéria. Lembra? Você que não fez uma prova, não é isso? Eu tinha feito, mas entreguei atrasado. Hã? Eu tinha feito, mas eu entreguei atrasado. Aí não aceitou e tudo mais. Entendeu? Deixa eu ver como é que eu resolvo isso. Cara, Oi? deixa eu pensar para ver como é que eu resolvo isso.